Olá, amado irmão, amada irmã. Hoje eu venho dar um testemunho de uma grande perca que eu tive. Eu estava com 5 meses de gravidez, esperava uma menina, ela já tinha nome, iria se chamar Antonella. A minha filha de 6 anos, assim como eu e meu marido, estávamos muito felizes, minha família também, a família dele, para a espera dessa tão sonhada criança. E ela iria nascer dia 6 de dezembro agora, mês que vem. Minha filha estava muito feliz que ia ter a irmãzinha de presente de Natal. Já estava pensando em vestir ela toda de roupinha de Natal, que a gente ia ter nosso bebê no Natal. Então, eu fui fazer uma ultrassom de rotina. Mas antes dessa ultrassom de rotina, eu estava com muitos pensamentos ruins na cabeça. Parecia que eu estava vinha na minha cabeça a cena, assim, de eu chegando no ultrassom e escutando a médica falar que não havia mais batimentos. E eu me via contando para as pessoas que eu não estava mais grávida, eu não sei por quê ou para quê. Eu estava tendo pensamentos negativos e eu tentava excluir os pensamentos negativos da minha cabeça, pensar coisas boas. Mas eu não sei por que isso acontecia. Já com a outra gestação, não. Nunca tive esses pensamentos ruins na minha cabeça, mas nessa vinha coisas ruins assim. E um coração acelerado, assim, um pouco estranho. Então, mas eu com fé em Deus, eu acreditei que estava tudo bem. E eu fui fazer ultrassom de rotina, e como não tinha ninguém para deixar a minha filha, e também eu queria levar ela para ver o ultrassom, ver como é que funcionava, da onde saía as fotinhas que eu trazia para casa do ultrassom. Fomos eu, meu marido e ela numa consulta de rotina, com 5 meses de gestação. E durante o procedimento, a médica identificou que não havia mais batimentos cardíacos no bebê. E foi um baque, assim, é como se eu estivesse revivendo, não foi, é como se não fosse uma surpresa, é como se eu estivesse revivendo uma cena que já tinha passado na minha cabeça, mas ao mesmo tempo foi uma surpresa por aquilo estar acontecendo de verdade. Então, meu chão caiu. E naquele momento eu tive que explicar à minha filha ali diante da médica: meu amor, infelizmente o papai do céu teve que levar a sua irmãzinha para morar com ele, para alegrar o céu. O avô dela faleceu quando ela tinha 2 anos, o avô por parte de pai. Então eu disse a ela também que a irmãzinha dela foi fazer companhia pro avô dela, que o avô dela ia estar lá no céu, cuidando da irmãzinha dela, alegrando ele. E naquele momento foi uma tristeza muito grande naquele consultório, a médica também se emocionou. E eu rezei naquele momento, pedi a Deus misericórdia, que Deus pudesse devolver a vida à minha filha. Meu coração estava rasgado. E a médica falou: um momento que eu vou pedir uma segunda opinião. Então chamou a outra médica. E a outra médica veio, fez ultrassom, analisou. E também constatou que não havia mais batimentos cardíacos. Então a gente foi para a sala do lado, que era o consultório. E a médica informou todo o procedimento que deveria ser feito no dia seguinte. E eu ali mesmo, naquele momento, rezando, pedindo a Deus um milagre. E falando assim: não, Senhor Jesus, eu acredito no teu amor, na tua misericórdia. Que minha filha vai voltar a viver se o Senhor quiser, se for de tua vontade. Então eu falei bem assim para Deus antes de eu ir embora. Antes de eu sair desse consultório, vou pedir que a médica novamente refaça o ultrassom como sinal de fé. Então eu pedi à médica para refazer o ultrassom. E ela refez e novamente confirmou que não era de agora, já havia umas semanas
algum tempo que a bebê já tinha parado de crescer e que já não havia mais batimentos nem nada de movimento. E então a gente foi para casa desolados, sem saber o que fazer, sem saber o que falar. E dentro do carro, eu com a minha filha, meu marido teve que ir no carro separado, porque a gente se encontrou lá para consulta. Dentro do carro eu lembro que eu contei a história de Jó para minha filha. Contei a história dele e disse que em todo momento Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Vim cantando essa canção. E ela muito triste, muito triste. E o outro dia era a formatura dela, da escola, da escolinha, né? Que ela ia para a escola. E foi um outro dia que a gente sempre vai lembrar, porque as fotos dela são sempre tristes. Todas as fotos tristes, no momento seria de felicidade. Ela com aquele olhar vazio, com aquele olhar triste. Então, foi muito triste, foi muito difícil. Todos os dias ela beijava minha barriga. Beijava minha barriga, falava com a irmãzinha dela. Meu marido também. E eu conversava com ela. E chegar em casa naquele dia, saber que tinha um bebê morto dentro da minha barriga. A coisa que eu tava tão, tão animada, tão feliz, tão alegre de ter comigo. Ela já fazia parte de mim, era uma companhia. E saber que ela não estava mais ali, que era só o corpinho dela. Nossa, foi muito difícil, eu não consigo nem expressar como foi aquela primeira noite de dormir, sabendo que não tinha vida ali. E novamente eu disse a Deus que no outro dia eu teria mais uma chance antes de tomar o comprimido para induzir o parto, que se fosse da vontade dele que aquela vida voltasse. Então eu me lembro que eu cheguei em casa e fui direto para a igreja rezar. E começou a chover, meu marido foi me buscar na igreja, que é aqui perto da nossa casa. Eu vim para casa assim, não tinha reação, não sabia o que falar, ainda não tinha contado para minha família. Queria esperar mais um pouco. E no outro dia a gente foi lá no médico. E a médica novamente fez ultrassom e disse que provavelmente já tinha umas 4 semanas que havia acontecido, porque o tamanho não era condizente com 5 meses, mas com 4. Então, aquele dia, eu tomei o comprimido e segui as orientações para voltar no outro dia. Não, no outro dia, eu fui no dia, e no outro dia eu voltaria para tomar o comprimido, para depois, no dia seguinte, voltar ao hospital para ficar internada. E eu me lembro que aquelas noites, ainda com aquela barriga grande, eu não conseguia tocar na barriga direito. Era um desespero, era uma angústia, era, não sei, um medo, tudo ao mesmo tempo. Foi muito difícil estar grávida, com a barriga grande, porque 5 meses a barriga tá bem grande. E não ter um bebê vivo ali dentro, você saber que aquela bebê que você tanto esperava não estava mais ali. E as roupinhas eu já tinha comprado. As roupinhas, alguns sapatinhos, algumas coisas. Como eu já estava de 5 meses, não tinha nenhuma preocupação mais, assim. Que geralmente até os 3 meses a gente fica um pouco receosa, né? Mas assim, eu já estava fazendo planos de fazer compras. Quando eu iria comprar umas coisinhas para ela. Eu estava fazendo muitos planos, assim. E eu pedi oração a uma irmã querida, uma amiga querida que faz orações, que é uma pessoa muito usada por Deus. E ela disse que Deus iria preparar toda a equipe médica para me receber, que não precisava me preocupar. Deus preparou mesmo, todas as pessoas muito amáveis, muito queridas, com muita empatia para com o meu sofrimento. E eu fui realizar o procedimento, induzi o parto, sofri as dores do parto. O mesmo sofrimento que eu tive de dor do parto com a minha outra filha, que teve parto normal, eu tive parto normal.
todo aquele sofrimento, aquelas cólicas. Quem passou pelo parto normal sabe como dói. Mas quando a gente pega nosso filho no colo, toda a dor passa, todo o sofrimento passa, como se pagasse uma borracha e apagasse tudo, toda a dor que aconteceu ali. Mas eu tive a dor do parto, tive o parto, mas eu não saí dali com a minha criança nos braços. Não trouxe meu presente para casa. O presente ficou ali. E eu não tive coragem de ver ela. Não tive, porque eu acho que um sofrimento ia ser muito maior de ver ela. Muitas das vezes vêm os pensamentos na minha mente que eu podia ter visto, que eu podia ter me despedido, mas eu me despedi dela da minha barriga, porque eu acho que eu não ia aguentar ver ela tão pequenininha. É, não sei, eu achei que no momento que não ia ser bom para mim guardar nela uma lembrança. Assim como eu não gosto de ver também pessoas mortas, eu gosto de lembrar delas vivas. Não gosto que minha última imagem seja a pior. Então, eu pedi ao meu marido que quando eu fosse para a sala de cirurgia fazer a raspagem, né, tirar a bolsa, ele batizasse ela. Eu pedi ao meu marido porque eu vi que qualquer pessoa batizada pode batizar. Então, que ele batizasse ela, mesmo estando morta. Então, diz meu marido que eles trouxeram ela num cestinho, assim, e ele batizou ela, que ela era muito linda. Então, ele fez o batismo enquanto eu estava na sala de cirurgia, fazendo a remoção de tudo, a raspagem. E graças a Deus ocorreu tudo bem. Depois eu voltei pro quarto e fiquei mais ali 2 dias me recuperando. E minha filha disse: "Ah, mãe, você podia ter tirado uma foto." Eu falei assim: "Ah, minha filha, o Papai do Céu buscou ela, tá lá no céu com o Papai do Céu, tá bom? A gente viu a fotinha do ultrassom, a gente sabe que era uma bebezinha, que era a nossa menininha, mas agora ela tá alegrando o céu." Então, o que eu queria dizer desse testemunho é que as coisas não acontecem como a gente planeja. A gente não sabe o, o para quê muitas das vezes das coisas, mas neste caso, esse é um testemunho de uma morte que gerou vida, porque antes de eu estar grávida, e até mesmo durante a gravidez, eu estava brigando muito com meu marido. Brigas muito sérias, sabe? Até com agressão, assim, eu muito nervosa. Chegava até a agredir ele. E a gente estava num ponto mesmo de se divorciar. Parecia que não havia mais amor. Uma relação muito insuportável. Nossa, nosso casamento estava prestes a acabar, mesmo eu estando grávida. Eu não sabia mais como manter aquele casamento. E depois que aconteceu isso, muitas coisas mudaram na minha vida. Eu comecei a enxergar as coisas de uma outra forma. É como se minha visão se ampliasse. Além de me fortalecer, de me tornar uma pessoa assim, diferente, com uma fé diferente, sabe? Uma fé diante do sofrimento. Não somente diante da alegria, mas uma fé, uma confiança em Deus. E sabendo agradecer a Deus por ter me dado ela por 5 meses, por ter nos dado a felicidade de ter ela na minha barriga por 5 meses. Então, meu marido até chegou a conversar comigo naquele momento, assim, que a gente deveria procurar um psicólogo, porque ele não estava sabendo lidar, a gente não estava sabendo lidar um com o outro mais, que para manter nosso casamento a gente tinha que buscar uma solução. Então, intensifiquei minhas orações, tentei mudar meu estilo de vida. E dia após dia as coisas foram mudando. Meu comportamento foi mudando, o comportamento dele foi mudando. Graças a Deus agora, já tem acho que 3 meses que aconteceu isso.
E é como se nosso amor tivesse sido restaurado novamente, nossa família foi restaurada, a gente dificilmente brigamos, sabemos conversar mais, entender um ao outro. É como se nosso casamento tivesse nascido de novo, renascido de novo, ressurgido das cinzas. Essa é a sensação que eu tenho, que Deus devolveu o meu matrimônio. Eu perdi a minha menininha, mas essa situação nos propiciou ver o mundo e as pessoas, o nosso casamento de uma outra forma. Gerou vida na nossa família. E minha filha já está mais recuperada, ela ainda pede o Papai do Céu uma outra irmãzinha, que o Papai do Céu cuida da irmãzinha dela lá no céu. Ela ainda não superou totalmente a perca da irmãzinha. Assim como nós, né? É muito difícil. Não sei se um dia alguém eu posso dizer estou superada 100%. Acho que não. Porque muitas das vezes ainda sinto um vazio muito grande dentro de mim. E eu sinto saudades dela. Eu sinto saudades de estar grávida. Eu sinto saudades de conversar com ela. É uma coisa muito estranha, assim. É realmente, literalmente, falta um pedaço de mim. É como se tivesse amputado uma perna, um braço, um membro, e eu tivesse essa saudade desse membro que falta. Mas mesmo assim eu tenho que seguir vivendo com fé em Deus. E eu me culpava muito. Eu estava me culpando muito se isso não tinha acontecido, porque ela não queria vir para viver nessa família, que a gente com desentendimentos. Ou eu fiz alguma coisa de errado. Estava me culpando que se a culpa foi minha, não foi. E eu pedi a Deus que Ele me falasse para que aquilo aconteceu. E um dia, assim, a gente pediu oração para nossa família. E Deus usou essa amiga nossa e disse bem assim: Vanessa, Deus manda te falar que a perca da sua filha foi necessária, porque ela não ia ser do jeito que você queria que ela fosse. Eu via você mais no hospital do que com ela em casa. Então Deus confortou meu coração ali, Deus me deu a resposta que eu pedi para Ele. Porque a gente sempre pedia a Deus uma menininha saudável, uma criança saudável, uma criança perfeita, porque minha filha queria muito brincar com ela, cuidar da irmãzinha. Então, a gente entende que se essa criança fosse uma criança doente, que eu tivesse só que ficar no hospital, ia ser muito difícil para minha filha também. Porque o sonho dela não iria se realizar, de ter a irmãzinha para brincar, para estar aqui em nossa casa. Então, Deus me deu essa resposta e isso aconteceu. Eu perdi ela. Perdi não, né? Deus está com ela. Pegou novamente, que Deus só empresta os filhos pra gente, né? Que todos nós pertencemos a Ele. Então, Deus permitiu isso, que foi o melhor. E assim como a vida que foi gerada após essa morte, na nossa vida, na nossa família. Então, para você que passou por isso também, seja com quantas semanas ou meses, nunca é fácil, nunca é fácil. Eu me compadeço da sua dor, do seu sofrimento, mas o que eu tenho para te falar é que essa dor, pouco a pouco, vai virando saudade. O sofrimento vai virando um amor, assim, um amor que está guardado no seu peito, que você sabe para quem é. E um dia você vai voltar a rir, você vai voltar a dar gargalhadas, você vai voltar a ver as coisas boas que você está diante dos seus olhos a cada dia.
Você vai voltar a contemplar a sua vida, a vida das pessoas que você ama. E pouco a pouco a vida vai voltar ao normal. Mas você sabe que tem um espaço ali que foi dessa sua criança, desse seu anjinho, que está ali reservado para ela. Então, que você possa pedir a Deus que conforte seu coração, que te dê força a cada dia mais. E que você possa pedir a Deus também, se perguntar para Deus o para quê daquilo aconteceu, porque Deus sabe de todas as coisas. Não julgue Deus, não culpe a Deus, não culpe a si mesmo jamais, porque nada acontece se não for da vontade de Deus. Então, como diz a palavra, né? Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer. Então, não, então foi o tempo de Deus chamar essas crianças para junto dele, e eu tenho certeza que Deus não nos tira nada, não nos permite um sofrimento maior do que a gente possa aguentar. E de todo o mal que acontece em nossas vidas, Deus ainda consegue tirar algo bom de toda a situação. E eu acredito que Deus, um dia depois desse sofrimento, depois a gente conseguir tirar algo bom de tudo isso tudo em nossas vidas, Deus vai nos recompensar. E o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu espero ansiosamente não, né? Porque essa palavra ansiosa, muito ruim. Eu espero com fé no meu coração a minha alegria de manhã, a minha barriga gerando outra criança. E eu peço a Deus que eu possa ter minha filha nos braços, o meu filho com saúde, seja perfeito. Que Deus possa aumentar a nossa família, devolver a felicidade ainda maior à nossa família. Que a gente é feliz com tudo que nós temos. Que Deus possa complementar ainda mais essa felicidade com a graça de mais crianças. Então não perca a fé, não perca a esperança. Se você passou por esse momento de dificuldade, está passando, passou por percas assim, eu acho que a única solução, o único remédio é ficar firme em Deus. Porque sem Deus eu não saberia como superar tudo o que eu passei, todo o sofrimento que eu passei. Amém? Fiquem na paz do Senhor, com o amor de Maria, com a misericórdia de Deus, que o Senhor possa nos acompanhar e cuidar de nós a cada dia. Amém.